A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E dando prosseguimento aos estudos do segundo trimestre de 2021, aqui na classe dos jovens. Nesse trimestre, queridos, estamos estudando o tema O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Estamos então, queridos, nos aprofundando na primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma carta maravilhosa, que tem muito a nos ensinar para os nossos dias, no nosso meio da nossa igreja, né? E também para o nosso meio que vivemos com os nossos irmãos. E a lição que vamos estudar hoje, queridos, é a lição de número 4, que tem aí como título A Sabedoria Divina. O texto do dia encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A síntese da lição que vamos estudar, queridos, destaca que a mensagem da cruz é loucura para os que não conhecem a Cristo, mas é a manifestação do poder e sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que significa, a loucura da cruz, né? A loucura da cruz, queridos, é que ela aí expõe a vergonha do mundo. Ela revela o que há de pior nas pessoas. Revelou a traição de Judas, revelou a covardia de Pedro, revelou o medo dos discípulos, revelou a hipocrisia dos sacerdotes, a irresponsabilidade de Pilatos, a fé egoísta e interesseira de um dos ladrões, a disputa cínica dos soldados. Foi a cruz que expôs a corrupção do poder, a injustiça dos sistemas políticos, a falsidade dos interesses religiosos. É por isso que o apóstolo Paulo afirma que certamente, sem sombra de dúvidas, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Ela denuncia a loucura humana. Mas por outro lado, queridos, ela é também o poder de Deus, pois ela revela o que há de melhor nas pessoas. Ela revelou o melhor do outro ladrão, cuja fé humilde e sincera o conduziu à salvação. Revelou o melhor de Simão, o sirineu, que carregou sobre si a pesada cruz do Senhor Jesus. Revelou o melhor de José de Arimateia, que tirou Jesus da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o sepultou. A cruz, queridos, sempre revelou o melhor e o pior nas pessoas. Para uns é loucura, pois denuncia a perdição. Mas para outros é o poder de Deus, pois demonstra a salvação. Quando você se vê diante da cruz de Cristo, o que ela revela sobre a sua vida? Ore para que a cruz seja o único instrumento revelador do seu caráter, para que você tenha coragem de olhar para ela e conhecer o que há de bom e ruim em você. Nós, homens altivos, não passamos de pobres pecadores, limitados e ignorantes, construindo castelos no ar e empregando 1000 artes e artimanhas, mais e mais nos afastamos do nosso alvo. Então, queridos, olhe para a cruz de Cristo, se renda à cruz de Cristo, pois ela revela o que há dentro de você e se entregue para esta cruz, pois é na cruz de Cristo que é manifestado o poder de Deus para a salvação.
A introdução aqui da nossa lição, queridos, diz assim: na lição deste domingo, veremos que Paulo resume Isaías 29:14 para mostrar à igreja de Corinto que o pensamento de Deus é contrário ao pensamento desse mundo, a sabedoria humana. Somente o Pai pode oferecer a vida eterna à humanidade, coisa que ninguém pode fazer. O homem que não crê em Deus pode passar a vida inteira acumulando sabedoria e ainda assim jamais descobrir como ter um relacionamento pessoal com o Criador. O apóstolo Paulo mostra aos coríntios que a salvação só pode ser obtida mediante ao Cristo crucificado e ressuscitado. Sem Jesus Cristo não há salvação. O apóstolo Paulo, queridos, havia condenado as divisões na igreja que haviam surgido devido a um falso conceito de lealdade a líderes humanos, né? Vimos na lição passada sobre isso. Ele havia enfatizado o fato crucial de que a cruz de Cristo fez da unidade o resultado normal da verdadeira comunhão cristã. Agora, queridos, por uma referência casual à natureza da pregação, ele passa então a uma ênfase diferente. O apóstolo Paulo deixa temporariamente o problema das divisões na igreja e inicia aí uma discussão sobre a ênfase não cristã na eloquência humana e na sabedoria humana. O texto bíblico da lição, queridos, encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Esse texto é a base da lição. Se você aí não possui a revista das lições bíblicas da CPAD e quer acompanhar esse estudo, faça a leitura desse texto, 1 aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, que é em cima desse texto que nós vamos aqui discorrer toda esta lição, né? A nossa lição, como de costume, está aí dividida em 3 tópicos, né? O primeiro tópico, a cruz de Cristo e a sabedoria de Deus. O segundo ponto, a vida eterna e a verdadeira sabedoria vem de Deus. E o terceiro ponto, a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo crucificado. E os objetivos da lição, queridos, é ressaltar a cruz de Cristo e a sabedoria de Deus, mostrar que a vida eterna e a verdadeira sabedoria vem de Deus e saber que a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo crucificado. Neste primeiro ponto, queridos, a cruz de Cristo e a sabedoria de Deus está dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico, a cruz de Cristo é loucura para o mundo, com base no versículo 18 do texto bíblico. A cruz de Cristo é o poder de Deus para os salvos. E o terceiro subtópico, a sabedoria de Deus prevalecerá sobre a sabedoria do mundo. Versículo 19. Então, queridos, a respeito aqui desse primeiro ponto, a cruz de Cristo e a sabedoria de Deus, queridos, todos nós sabemos que Jesus é o princípio, o meio e o fim da pregação cristã. Não há como aí pregar o evangelho autenticamente sem falar de Cristo e na sua morte na cruz. Mas afinal, queridos, qual que é aí o sentido da cruz de Cristo? Da palavra cruz, né? Ou da mensagem da cruz? Estaria o apóstolo Paulo então falando do madeiro em si mesmo? Cruz aqui, queridos, é uma metonímia, né? Ou seja, é um símbolo da obra redentora de Cristo, mediante aí a sua morte substitutiva no Calvário. Não se trata de uma cruz qualquer, mas da cruz de Cristo. A palavra cruz evoca então o indivisível sofrimento do nosso Senhor, a sua paixão e morte, e todas as bênçãos proporcionadas por seu sacrifício, a expiação, a redenção, a reconciliação, o perdão, a remoção da maldição da lei.
A mensagem da cruz de Cristo, queridos, aniquila qualquer discurso de sabedoria e de filosofia humanas a respeito da salvação. Deus só tem compromisso com a palavra da cruz, o evangelho da vossa salvação. Aplicado aí à vida cristã, a cruz então representa a renúncia total, voluntária e incondicional do crente a Cristo, para segui-lo fielmente até o final. Para aqueles que ainda hoje estão aí no processo de perecimento, a palavra da cruz é loucura. A palavra loucura se refere àquilo que é irracional, estúpido ou sem valor. Por outro lado, queridos, para aqueles que creem nela e a aceitam, a palavra da cruz torna-se o poder de Deus. Por ser o poder de Deus, queridos, a palavra da cruz é, afinal, a sabedoria mais verdadeira. O ponto 2 da nossa lição, a vida eterna e a verdadeira sabedoria vem de Deus. Esse segundo ponto, queridos, está aí dividido em 3 subtópicos, né? O primeiro subtópico, não podem ser obtidas por meio de legalismo religioso. A verdadeira sabedoria não se revela por determinação humana. E Cristo, a verdadeira sabedoria que garante a vida eterna. A sabedoria divina, queridos, é oposta à sabedoria humana. A primeira procede do Espírito e a segunda do diabo. A divina é cristocêntrica e a mundana é terrena, é animal, é diabólica. A sabedoria de Deus, embora superior à humana, é subestimada e preterida pelo crente carnal, além de ser ignorada pelo homem natural. Esta é a razão pela qual os cristãos e os mestres carnais da igreja de Corinto não compreendiam o mistério da cruz. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Assim, queridos, também os incrédulos, os sábios, segundo a carne, rejeitavam o evangelho por desconhecerem a sabedoria de Deus que era revelado na cruz de Cristo. Todavia, queridos, a verdadeira sabedoria do Altíssimo é personalizada em Cristo. Assim sendo, a compreensão e a assimilação da sabedoria divina não depende primariamente da capacidade e de processos humanos, mas da graça de Deus que é revelada em Cristo Jesus. Para aqueles que conhecem por experiência pessoal o chamado de Deus, há um fato aí grandioso a respeito de Cristo. Ele é tanto a sabedoria quanto o poder de Deus. A partir da ordem da redação, a partir desta ordem, queridos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, fica claro então que nós devemos experimentar o poder redentor de Deus na salvação do pecado, antes de compreender a sabedoria de Deus. Jesus Cristo é o poder de Deus porque ele salva do pecado. Ele é a sabedoria de Deus porque nele a natureza, os propósitos e os planos de Deus são revelados ao homem. Cristo pendurado na cruz pode então parecer um escândalo, um embaraço, uma loucura total. Mas este ato do clímax do amor, da graça e da misericórdia de Deus, embora pareça fraco, é mais poderoso do que qualquer sabedoria ou força que o homem possa produzir. E a verdadeira sabedoria, queridos, somente vem de Deus. Por mais que o homem busque conhecimento, se esse conhecimento não estiver aí junto com o conhecimento de Deus, de nada adianta, pois a verdadeira sabedoria somente vem de Deus. O terceiro ponto da lição, queridos,
A verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo crucificado. Esse ponto está dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico: o orgulho humano é derrotado na cruz de Cristo. O salvo alcança a sabedoria de Deus na cruz de Cristo. E a glória de Deus revelada na cruz de Cristo. Então, meus amados irmãos, Cristo é a sabedoria, é a justiça, é a santificação e é a redenção dos cristãos. Cristo tornou-se tudo para os cristãos por causa da sua encarnação, morte e ressurreição. Cristo é sabedoria no sentido de que ele revela e confere o conselho, o propósito e os efeitos da obra redentora de Deus. Um comentarista resumiu a totalidade do significado de Cristo nestas palavras: o que somos e o que temos, somos e recebemos de Deus através de Cristo. Unidos a Cristo, somos juntos e santos, visto que todas estas bênçãos estão fundadas em sua obra, redenção. Palavra aí frequentemente usada em relação à libertação de escravos através do pagamento de um resgate, indica então a maneira pela qual Cristo nos liberta, por seu sacrifício, por sua morte na cruz. Ao entregar a si mesmo, ele nos traz conhecimento, justiça e santidade. O grandioso objeto de toda a pregação, queridos, é Jesus Cristo. Ele deve ser a figura central em toda a nossa adoração. Portanto, queridos, não pode haver aí nenhuma razão para ser orgulhoso ou presunçoso, acerca de qualquer talento ou habilidade humana. As coisas que mais tinham entristecido o apóstolo, queridos, eram as divisões e a exaltação de nomes juntamente com o nome de Cristo. O conhecimento de que somos devedores do Senhor por todas as coisas boas deve então nos impedir de glorificar a nós mesmos e a outros. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A mensagem da cruz de Cristo, supera então toda a capacidade humana em palavra e sabedoria, em todos os tempos, lugares e assuntos. A nossa fé não está fundamentada na eloquência humana, mas no poder de Deus revelado através da pessoa e obra vitoriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, devemos então, pois, ter aí uma ampla, perene e uma profunda comunhão com o Espírito Santo, a fim de que possamos compreender o mistério de Deus. Cristo em vós, esperança da glória. A conclusão da lição, queridos, diz assim: Paulo repudia a arte da retórica e da sabedoria humana em contraste com a loucura da cruz e a sabedoria de Deus. Ele reforça que a mensagem da cruz do Cristo crucificado, que era considerada loucura para os romanos, gregos e judeus, é a medida exata da verdadeira sabedoria divina. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.